Bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu te auxilio a diminuir os sintomas da ansiedade dentro de até 6 semanas. Realmente, essa é a nossa proposta. No episódio de hoje, quero falar com vocês sobre autocuidado, estratégias de autocuidado para diminuir a ansiedade. Como é que você pode aplicar isso na prática? Como é que você pode inserir algumas coisas na sua rotina, na sua vida, que talvez você não esteja tão presente para isso, mas que vão te auxiliar de alguma forma a melhorar essa questão da ansiedade, a diminuir os sintomas de fato. Então é sabido que existem várias coisas e as pessoas costumam falar só na superfície. Então, vamos fazer atividade física, porque tem que dormir melhor, porque tem que comer melhor. Tá, mas o que é dormir melhor? O que é comer melhor? Que tipo de atividade física? Que frequência de atividade física? Então, é isso que a gente vai conversar. Eu vou citar esses pontos, essas estratégias, e aí a gente vai se aprofundar em cada uma delas, tá certo? Primeiro de tudo, a gente tem que compreender algo bem simples, que algumas pessoas ainda não entendem e é preciso ter esse entendimento. Quando eu estou falando de ansiedade aqui nesse perfil, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu estou falando de ansiedade como condição médica, como algo que é limitante para a sua vida, como algo que atrapalha os seus dias. É aquela ansiedade que às vezes faz você ficar em casa, que faz você perder oportunidades, que faz você ter problemas no seu relacionamento. É esse tipo de ansiedade que eu estou falando, tá certo? Então, vamos lá. Feita essa separação entre ansiedade, condição médica e ansiedade, o friozinho na barriga, ansiedade normal, que as pessoas costumam ter normalmente, tá certo? Vamos começar a falar das estratégias. O primeiro passo é entender aonde você se encontra na sua vida, em que ambiente você está inserida, tá certo? Quais são os seus hábitos, quais as pessoas que te cercam. Faz um panorama geral de tudo isso. Em qual momento, em qual situação você se encontra agora. Por quê? É a partir dessa análise que você encontra estratégias e pontos de melhoria. Não é assim, uma fórmula mágica, vamos aqui fazer alguma coisa que é igual para todo mundo. Não, poxa. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa que ela tá dormindo bem, ela se alimenta bem, ela faz ali o seu exercício físico, mas a vida pessoal dela é um caos. Os relacionamentos dela são todos ruins, as pessoas se tratam mal, ela é grosseira uma com a outra, aí tem problema de relacionamento no trabalho, mas ela come bem, ela dorme bem, tipo, você entende? Então, a estratégia para ela poder diminuir os sintomas de ansiedade dela deve estar focada nesses pontos de melhoria. Em contraparte, eu posso também ter uma pessoa que ela é muito boa no relacionamento com todo mundo. Tá tudo bem com a família, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o parceiro, com a parceira. Mas em contraparte, a parte biológica, né, a parte física, está extremamente mal cuidada. Então, uma pessoa que ela acaba comendo muito fast food, pede muito iFood, ela não prepara uma comida saudável, ou ela não dorme direito, né? Ela não tem uma regularidade de horário para deitar na cama. E às vezes está até tratando de alguma doença física mesmo, entendeu? Então tudo isso também pode acabar entrando como um fator de risco para a ansiedade. E é por isso que a gente precisa entender qual é o contexto que você se encontra. Porque sem esse contexto, eu não consigo elencar as partes mais óbvias para você ter melhores resultados. Eu não quero dizer que determinada pessoa não precisa focar nos relacionamentos e a outra não precisa focar na parte física. Muito pelo contrário. Todo mundo, sempre que possível, a gente deve maximizar tudo isso, a gente deve otimizar tudo isso. A questão é, qual é aquela coisa que se você olhar, se você agir, vai te trazer mais resultado com menor esforço e menos tempo. Entendeu? Então é mais uma questão aqui de lei de Pareto. Vocês já ouviram falar da lei de Pareto? Quando a gente concentra aquele menor esforço e ele traz um maior resultado para a sua vida, tá certo? Então é mais ou menos isso. A mesma coisa, medicina. Tem milhares e milhares de doenças, de condições médicas, inclusive a maior parte não tem tratamento, não tem acompanhamento. Só que aí que tá.
Essa maior parte das doenças acabam sendo doenças raras, doenças que não acometem todo mundo, doenças que você às vezes não encontra um paciente que tem, e a gente acaba concentrando naquelas coisas que afligem a maior parte da população. É o que isso? Ah, pressão alta, diabetes, ansiedade, tá certo? Então acaba que quando você elenca ali umas 10, que se você for pegar essas 10 doenças, essas 10 condições médicas e distribuir ao redor do mundo, você vai ver que 80% das pessoas que estão doentes têm elas. Então, é aqui que a gente direciona o esforço, nessa quantidade que vai trazer um resultado maior e melhor para a vida do paciente. Quando eu falo de estratégias para diminuir a ansiedade, a fórmula é a mesma. Eu preciso que você olhe para a tua vida e que você entenda quais são as coisas que, se você agir de alguma forma em cima delas, vão te trazer um melhor resultado, vão te trazer mais satisfação em um período de tempo menor e com menor esforço. Entende? Então é muito mais um jogo de inteligência do que de, vou tomar remédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Estratégia. Tá certo? Precisa ter estratégia com a nossa saúde. Porque, poxa, acaba que tem estratégia com tudo. Eu vou ver com quem eu vou me relacionar. Porque, eu decido com o que eu vou gastar o meu dinheiro ou não. Mas aí quando vai ver a saúde emocional, tanto faz. Vou aqui ver o que tá acontecendo. Não é assim que funciona. Beleza? Dito isso, vamos falar de uma coisa que é óbvia. Alimentação saudável. Isso é óbvio, todo mundo sabe que tem que comer saudável. Mas a questão é, o que é saudável? Tá certo? O que é saudável para você? E muitas vezes isso vai conversar de acordo com o teu corpo, de acordo com as condições médicas que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso e diabético, o saudável para ele, entre aspas, né, que vai trazer um resultado maior, melhor para ele, é diferente para aquele paciente que é mais jovem e que não tem condição médica nenhuma, ok? Então percebam isso. É claro que aquele paciente que é diabético, ele vai ter melhores benefícios se ele conseguir um controle acerca do consumo de açúcares, acerca do consumo do excesso de carboidrato simples, ok? Eu não sou nutricionista, tá, gente? Só tô dando esse direcionamento, essa orientação para você entender. Porque eu, Fabrício, tenho um tipo determinado de dieta que conversa com o meu físico, que conversa com o meu dia a dia. E você precisa entender isso acerca do que você busca, ok? Tem aquelas coisas mais óbvias, que é a quantidade, que são os horários. Não adianta nada, eu como saudável, mas aí toda a comida que eu como é logo antes de dormir. Aí complica, porque aí você vai estar prejudicando o seu sono em detrimento da alimentação. Então precisa haver esse equilíbrio, não só das quantias, mas também dos horários, certo? Uma outra coisa, quando eu falo em tipos de alimentos, às vezes tem gente que preocupa-se muito com calorias. Porque eu como aqui, mas eu não engordo. Só que a questão não é só você estar no peso ideal ou não. A questão muitas vezes está de acordo com os nutrientes. Porque mesmo que você consuma um número adequado de calorias, não quer dizer necessariamente que você está colocando nutriente para dentro. Ou os nutrientes que seu corpo precisa, às vezes minerais, vitaminas, tá certo? Eu mesmo já passei por época que eu mantive o meu peso normal, tranquilo. A forma do corpo estava tudo certo. Mas a questão é, eu não estava ingerindo a quantidade de vitaminas, de minerais adequadas. Porque o tipo de alimento, os tipos de alimento que eu ingeria não tinham variabilidade ou eram de qualidade ruim, ok? E isso acontece quando? Quando você consome muito industrializado, quando você consome muita comida de delivery, fast food, quando você consome muito açúcar em excesso, sódio em excesso. Quando você acaba indo para esses extremos, né? Quando não tem uma variabilidade de alimento, quando não tem fibra na sua dieta, quando você acaba não ingerindo frutas, vegetais, uma proteína, e você acaba tendo uma carência, certo? Acaba tendo uma carência de vitamina, uma carência de minerais, e isso tudo parece que não, mas afeta. Afeta o seu humor, afeta a questão do teu sono, tá certo? Sobre vitaminas. Gente, não tem uma melhor vitamina para tomar, tá? Porque isso é individual de cada pessoa. Eu vou citar um exemplo. Às vezes eu tenho uma pessoa que ela tem carência de vitamina D.
E às vezes essa carência de vitamina D não tem a ver com a alimentação, ela pode ter a ver com a falta de luz solar e a síntese dessa vitamina no organismo. Em contraparte, pode ser uma pessoa que tem carência do complexo B12, que aí a pessoa fica com o cabelo quebradiço, as unhas quebradiças, né? O cabelo cai mais facilmente, tá certo? Então, passa a reparar nisso. Às vezes a sua pele tá meio... Sabe quando fica aquela pele seca? O tempo tá tudo certo, o tempo tá úmido, você ingere a quantidade adequada de água, mas essa pele tá estranha, né? Não tem aquela elasticidade natural. Pode ser carência de vitamina, ok? E como que eu descubro, Fabrício, qual que é a vitamina que está me faltando dentro do meu organismo? Muitas vezes, com os sinais e sintomas, a gente já consegue um direcionamento, ok? Já consegue um direcionamento, igual eu falei. O complexo de vitamina B, ele tem a ver com essas questões do cabelo, das unhas, da pele, tá certo? A vitamina A, às vezes tem a ver com a questão da visão, ok? Então, todas as vitaminas e minerais, eles têm uma correlação maior ou menor com algumas funções do nosso corpo. Só que para eu entrar a fundo nisso, eu precisaria saber individualmente de cada pessoa. Então, não tenho como falar, todo mundo tem que fazer determinado exame, todo mundo tem que tomar determinado tipo de vitamina. Mas o que eu aconselho é, só de você prestar atenção na sua alimentação, você já mata a maior parte dos problemas. Por quê? Normalmente, quando uma pessoa não tem problema desabsortivo, né, problema de absorver os nutrientes, que aí são condições do intestino, do estômago, se ela tem uma alimentação balanceada, se ela come vegetal, fruta, verdura, proteínas, aí proteína pode entrar a questão da carne, que a gente que é vegana, vegetariana, e tem que arrumar outras fontes de proteínas na parte que condiz, grãos, fibra. Se você acaba consumindo um pouco de tudo isso, em umas quantidades adequadas, rotineiramente, dificilmente você vai ter algum problema com vitaminas e minerais. Dificilmente. Sabe, tem aquela frase do Hipócrates que eu não me recordo exatamente, né? O Hipócrates, o pai da medicina, que é: faça da sua alimentação o seu remédio. É mais ou menos isso. Quer dizer que todo mundo que se alimenta bem não vai precisar tomar medicamento? Não foi isso que eu disse, ok? Eu estou querendo dizer que para casos em que existe uma carência de mineral, uma carência de vitamina, mas a pessoa tem uma alimentação desbalanceada, uma alimentação genérica, uma alimentação com muito fast food, com excesso de sódio, excesso de cafeína, excesso de açúcar, a primeira coisa que a gente faz é organizar a mesa. Organizar o almoço, organizar a janta, organizar os horários, ver o que está indo pro prato. Beleza, organizei isso, mantive ali uma semana, 2 semanas, um mês. Como que tá indo? Tá melhorando os sintomas? Tá se sentindo mais disposto? Tá tendo menos ansiedade? Porque é para acontecer isso. Se isso não acontecer, aí eu começo a olhar para as outras coisas, tá? Aí eu começo a investigar mais as outras coisas. Então, a alimentação saudável é uma estratégia de suma importância na vida de uma pessoa que tem sintomas ansiosos e quer diminuí-los, ok? Vamos para o segundo ponto, uma segunda estratégia, que é a da atividade física. Novamente, todo mundo fala de atividade física, mas ninguém entra muito a fundo no que é atividade física. Qual que é o melhor exercício? Eu já falei aqui em outras lives, quem participou sabe. A melhor atividade física que você pode fazer, que você pode aplicar na tua vida, é aquela que você consegue. Ponto. Ou seja, qualquer uma. Se é luta, faz luta. Se é academia, faz academia. Se é caminhada em volta do quarteirão, faz caminhada em volta do quarteirão. O que eu quero aqui é tirar a pessoa que está no sedentarismo para o movimento. Esse é o primeiro ponto. É você sair do sedentarismo, é sair daquela parte de paralisia e ir para o movimento. E, gente, eu vou contar um exemplo próprio, o meu exemplo. Tá certo? E isso vai conversar muito com a realidade, porque eu tava sem praticar atividade física, musculação, há muito tempo. Porque, para quem não sabe, eu tenho um problema no meu ombro, que é como se aqui onde passam os feixes, os nervos, é mais travado, e aí dói, né? Então tem algumas coisas que eu não posso fazer. E no início do ano eu tava fazendo bastante exercício, começou a doer muito. Tive muita dor por todo o braço, porque como é nervo, pega do pescoço aqui, desce no ombro, vai no cotovelo até a mão. Então eu cheguei de ficar sem mexer.
Aí fui no médico, fiz exame, porque médico também vai no médico. E aí a questão foi, eu gosto muito de fazer atividade física, eu gosto de fazer musculação. E ele falou, ó, você vai ter que parar. O neurocirurgião, que mexe com essa parte do nervo que passa por dentro aqui. Ó, Fabrício, de colega para colega, né? Você conhece, sabe a condição. Você pode continuar fazendo caminhada. Continuei, tá? Não parei. Continuei indo no parque, fazendo as caminhadas. Mas eu parei com academia. Continuei pagando a academia, mas sem ir, né? Porque é aquele plano anual. E o que acontece? Eu voltei ontem, mas eu já podia ter voltado há mais tempo. Olha que louco isso. E por que que isso aconteceu? Porque era uma barreira que eu precisei quebrar de novo. Eu já estava tanto tempo sem ir que eu perdi a prática, eu perdi a rotina e eu já não tinha aquela coisa de simplesmente ir fazer. Então percebam, para eu poder voltar aí, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou simplesmente colocar aqui um monte de coisa para eu ir lá e fazer. Não, eu simplesmente botei na minha cabeça. Eu só tenho que ir e entrar. Só isso. Lá dentro eu resolvo, nem que seja para fazer meia hora de esteira. E foi isso que eu fiz. Por quê? Primeiramente está aqui dentro, né? Então, uma vez que eu consegui, entrei na academia, fiz ali a esteira, na próxima vez eu já vou, aí já começo a fazer algum exercício mais leve de braço, eu já começo a me reinserir na rotina. Então é isso que eu falo para vocês. Tanto você que não faz atividade nenhuma, quanto você que já fez, até praticou atividade, até gosta de alguma coisa, mas está tendo problema para voltar. Tá? Que o problema às vezes é esse, é voltar. Então, busque formas de que você diminua ao máximo a barreira. Ok? Porque você diminuindo a barreira, você fica menos difícil você quebrar. Porque uma coisa é, você tem uma camada que, eu preciso me aprontar. Eu preciso ir no horário certo. Eu preciso. Você tem vários eu preciso. Você vai destruindo, né? Caindo esses eu preciso, se antecipando. Então, por exemplo, você precisa se arrumar. Que tipo de roupa você usaria para fazer atividade física? Então já separa essa roupa. Mas eu preciso do horário. Mas qual horário que é que você tem disponível? Então não põe compromisso naquele horário. Deixa aquele horário livre. Tá certo? Mas eu preciso me alimentar antes. Então prepara uma alimentação uma hora de antecedência. Percebe? Porque quando você vai alinhando essas pequenas coisas, você chega lá na ponta, não tem desculpa. Tá tudo alinhado. Sabe quando os astros estão alinhados? É mais ou menos isso. Então, falando em atividade física, alimentação, você precisa, ao máximo, tirar essas barreiras, esses obstáculos. Porque tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, como por exemplo, diminuir os sintomas da ansiedade, tem algo no meio do caminho. Geralmente tudo na nossa vida tem alguma coisa ali. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma limitação física, uma limitação mental. Então você tem que buscar formas para derrubar esses obstáculos, para vencer essas limitações. Muitas vezes são coisas óbvias, como eu disse, às vezes é uma roupa que você arruma, às vezes é um alimento que você prepara, às vezes é um horário que você se coloca disponível. Por quê? Porque aí fica menos difícil. Não fala que fica fácil. Tô falando em facilidade, não tô pregando facilidade aqui, tá, gente? Só que fica menos pesaroso, ok? E aí, conforme você vai entrando em movimento, sabe aquela lei a lei de Newton? Da inércia? Então, quando você se põe um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, ok? Tende a permanecer em movimento. Tá? Então, guardem isso dentro da cabeça de vocês. Vamos lá. Vou falar de uma outra estratégia aqui muito boa de autocuidado, que é aquela consciência e controle da respiração. Eu já passei vários exercícios, mas o que eu quero que vocês levem é, quando você tem um controle maior sobre a respiração, você tem menos crises de ansiedade, você tem mais controle em situações das quais você pode passar nervoso, medo ou aqueles quadros de ansiedade exacerbada. Tudo porque você está conseguindo ter um controle fisiológico sobre sua caixa torácica, sobre seus pulmões, sobre essa questão da traqueia. Mas tá, Fabrício, beleza, eu entendo isso, mas eu já tentei aplicar a técnica de respiração quando eu estava em crise e eu não consegui. Por quê? Provavelmente porque não existiu uma prática anterior. Então tudo que a gente quer utilizar como uma técnica, como algo que nos salva numa situação de apuros, você precisa exercitar isso antes.
É igual, vamos lá, quero dirigir. Eu sei que para eu sair da minha casa e chegar no meu trabalho, eu preciso pegar o carro e dirigir. Mas para eu pegar o carro e dirigir, o que eu preciso? Eu preciso saber dirigir. É a mesma coisa com questão de meditação, respiração, todas essas coisas. Para você poder utilizar essas estratégias, essas ferramentas, antes você precisa saber como é que faz. Certo? Então, se você não sabe, se você não pratica, isso não tem muita serventia. Então, da respiração é isso. Procure exercitar essa respiração, o controle respiratório, exercícios respiratórios, quando você não tiver com ansiedade em alta, quando você estiver em momentos mais tranquilos. Por exemplo, antes de dormir, ok? Quando você estiver sozinho em casa, quando estiver tudo mais calmo, quando você chega do trabalho. Por quê? Quando você estiver em uma situação que você está passando nervoso ou que você está com sintomas de ansiedade lá em cima, aí sim você vai conseguir aplicar e, consequentemente, reduzir, tá certo? Os sintomas de ansiedade, beleza? Vou ler rapidinho aqui alguns comentários. Sou fibromialgia, preciso de ginástica. Sim, atividade física é muito bom para quem tem fibromialgia. E aquilo que eu falei, tá? Não busque aquela coisa intensa, porque vai ser ruim. Ainda mais fibromialgia que tem aquelas dores no corpo, né? Dor na junta. Então, vai de pouquinho. Qual que é o limite tolerável para você hoje? É 10 minutos de caminhada? Se for, faça 10 minutos de caminhada e tenta manter isso, tá? 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, aí aumenta para 15 minutos, porque você vai aumentando o seu limiar de tolerância. O nosso corpo, ele se adapta, tá bom, gente? O nosso corpo, ele se adapta. Então, isso é importante. E, consequentemente, isso vai trazer o benefício do quê? De diminuição dos sintomas de ansiedade, tá? Porque é uma excelente estratégia. Olha aqui. Meu filho é personal, senti muita dor na boca, já consultou com o médico. Ele falou muito na alimentação. O que será? Hoje ele estava com dor. Falaram para fazer fisioterapia. Ó, boca, se for boca, dor na boca, bom ir no dentista. Certo? Que essa parte aqui, principalmente quando fala em dente, parte mandibular aqui, geralmente é um profissional de ortodontia. Só que, quando eu falo em ansiedade, tem alguns sinais e sintomas, algumas características que podem denotar a questão da ansiedade. Exemplo, bruxismo. Eu já tive bruxismo na época que eu estava com muita ansiedade. O que é bruxismo? É quando você deita para dormir, você não consegue descansar direito e você fica, ó, mordendo. Você fica como se estivesse aplicando força aqui. E aí você morde a bochecha, né? Se você quer saber se você está com um bruxismo ativo, como que você faz? É simples. Puxa a boca. Não vou fazer isso aqui, senão vai ficar feio, né, gente? Mas enfia ó, o dedo aqui por dentro, puxa a bochecha e olha no espelho. Vê, se tiver tudo cortado aqui por dentro, dos dois lados, provavelmente você está com algum bruxismo ativo. E aí isso pode ser decorrente da ansiedade. Porque ó, você morde, você tem aquele tremor e acaba mordendo as bochechas. Tá certo? Isso daí é uma condição. Pode fazer fisioterapia ajuda, mas é aquilo. Tem que resolver a causa base. Qual é a causa base? Se for ansiedade, tá? Porque quando eu tive bruxismo foi por causa de ansiedade. Ou seja, eu não tratei o bruxismo, eu tratei a ansiedade e o bruxismo sumiu. Porque era uma coisa que causava a outra. Então a gente tem que ter muito esse senso. Porque, vamos lá, presta atenção. Se existe um quadro de bruxismo, eu vou no dentista, faço fisioterapia, mas eu continuo ansioso, provavelmente até vai ajudar, mas não vai resolver. Ok? Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu posso tomar remédio para dor, melhorar a minha dor, mas se eu não resolvo a causa da dor, vai continuar doendo quando parar os remédios. Tá certo? Então, é isso que vocês precisam entender. Existem sintomas e existem as causas. Quando eu trato o sintoma e não elimino a causa ou não reajusto a causa, se eu paro aquilo que aliviou os sintomas, eles vão voltar. Entendeu? É a mesma coisa. Eu tô com tensão no pescoço porque eu costumo levantar muito peso com a coluna torta. Aí eu fico com dor nas costas. Aí eu vou lá no massagista, faz uma massagem. Aí passa uma delícia, né? Fica toda aliviada a musculatura.
Mas eu continuo levantando muito peso com a coluna torta. É óbvio que não vai parar de doer, vai voltar a doer. Eu posso fazer quantas massagens for. Se eu não ajustar a minha coluna, se eu não diminuir a carga que eu estou levantando, entendeu? Que aquilo que é a origem, aquilo que ocasiona a dor, não resolve, gente. Tá certo? Então, para a ansiedade, é mais ou menos isso. Eu preciso entender o que está no cunho inicial, o que está na origem, quais são, de fato, as sementes, né? Que originaram aquele monte de sintomas que o seu corpo acaba tendo, que a sua mente acaba tendo. Tá certo? O que desencadeou essa cascata de pensamentos acelerados que você não consegue de jeito nenhum parar? Você lembra qual que foi o antes e o depois? Porque a gente não nasce assim. Nós não nascemos assim. Então eu sempre convido você que tem sintomas de ansiedade, para você que sofre com algum tipo de ansiedade, faça essa análise. Pega um momento da sua vida, às vezes não vai ficar tão claro, mas geralmente você consegue identificar um período. Como assim, Fabrício? Um período no qual você se via até bem. Eu não tinha sintomas de ansiedade, não lembro. Vamos lá. Aquela época eu não me recordo de ter insônia, eu não me recordo de ter sintomas ansiosos. Mas aí teve um antes e um depois. Aí é justamente nesse meio. Lembra que eu falei do caminho? É um ponto no qual eu tô, um ponto no qual eu vou chegar ou quero me encontrar. O que aconteceu entre esses dois pontos? O que aconteceu entre o Fabrício, que não tinha sintomas de ansiedade, e o Fabrício, que se pegou com insônia, com dificuldade para dormir, com bruxismo? Na época, eu consegui identificar, no meu caso, foi uma prova. Era prova. Precisava passar numa prova para eu entrar para a faculdade pública, porque não conseguia entrar na faculdade particular porque eu não tinha dinheiro para passar e fazer medicina. Aí eu tinha que estudar para passar na Universidade Federal, só tinha uma Universidade Federal, e tudo aquilo serviu como uma pressão para mim na época. Foi como eu recebi aquilo. Eu interpretei aquilo e aquilo me desencadeou um monte de sintoma de ansiedade. E para você? Você já parou para tentar identificar algumas coisas? Por que eu convido você a fazer esse tipo de reflexão? Porque geralmente, se você consegue enxergar de forma clara a origem, algumas coisas nós conseguimos mudar. Tá certo? Outras não. E eu vou citar aqui, facilmente, outras que a gente não muda. Quando a gente perde alguém que a gente ama, você não consegue mudar isso. Mas aí que tá, eu te convido a mudar o quê? A perspectiva sobre aquilo que aconteceu. A forma com que você leva no teu coração. Dor, nesses casos, não diminui. Mas você pode diminuir às vezes um sentimento de culpa. Você pode diminuir às vezes um sentimento de mágoa. Entendeu? Porque tudo isso pesa. Tudo isso carrega. E tudo isso gera sintoma de ansiedade. Certo? Então é importante esse entendimento da tua história, da tua biografia. Para você poder entender os pontos de inflexão. Os pontos de antes e depois. Certo? O problema maior no meu caso é iniciais. Sair da cama, sair de casa, dar volta no quarteirão. Em estado de luta há 4 anos e meio. Meu filho único morreu com câncer. Estava em tratamento com terapia até a pandemia. Depois só dei para trás. Agora até a doença autoimune desenvolvi. Sim, gente, vamos lá. Tem situações que são bem difíceis. Mesmo. Então, vou até ler aqui. Foi Fátima que falou. Fátima, nesses casos, o que eu recomendo? Quando você está numa situação que é muito, mas muito difícil para você sair sozinha. Para você sair sozinho. Se você interpreta que hoje você está numa situação dessas, o que eu oriento de verdade é pedir ajuda. Em que sentido? Alguém que esteja no teu círculo, que te ame, que você considere essa pessoa e vice-versa. Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um marido, pode ser um irmão, uma irmã, alguém. Alguém que saiba a dor ou entenda um pouco a dor que você sente. E você traga essa pessoa e peça para que ela, não para que ela cuide de você, não é nada disso. É para que ela sirva de luz. Porque às vezes a gente
tá mas tanto tempo num certo tipo de escuridão que a gente não consegue ver luz, não tem farol, não tem nada que ilumine ali, certo? E às vezes você ter essa pessoa, você ter esse ponto de conexão é o suficiente para gerar uma faísca, sabe? Uma faísca, às vezes é a origem daquele incêndio, ok? Metaforicamente falando. Às vezes é um pouquinho só para você sair da cama, para você conseguir fazer uma atividade a mais no seu dia, para você se colocar um pouquinho mais em movimento. Porque, gente, eu entendo, tem níveis de gravidade. Tem desde o espectro dos sintomas mais leves, daquela pessoa que ela até consegue levar a rotina, ela percebe se ali sendo atrapalhada pelas questões da ansiedade, mas tem aquelas pessoas que elas estão num posto de tanta dor, de tanta escuridão, que nesses casos a gente precisa ter algo mais, a gente precisa de alguém, precisa de ajuda, beleza? Vamos lá, vou ler rapidinho aqui mais comentários. Deficiência de ferro seria alimentação também? Sim, ferro pode ser alimentação, tá bom? E para isso existem alguns exames. Não é só ferro, faz cinética do ferro, transferrina, tem várias coisas. Porque primeiro você precisa entender. Se você está ingerindo, eu como carne, eu como vegetais verdes escuros, como brócolis, e numa quantidade adequada, provavelmente você não tem uma carência de ferro na tua dieta. Mas, se você está tendo anemia, se você está tendo palidez, alguns sintomas que denotam uma deficiência de ferro, precisa ser investigado com o exame, para saber se não tem outros fatores que não a ingesta, tá certo? Porque nem sempre é a falta do nutriente. Às vezes você está ingerindo nutriente, mas às vezes o organismo não absorve direito, às vezes o organismo não consegue traduzir isso direito para o teu corpo, tá certo? Então, tudo isso acaba contando, ok? E algumas coisas vão precisar sim fazer exame. Vamos ver aqui o que mais. Muito obrigado, eu fico prestigiando as lives, fico muito feliz, viu, gente, com todo o feedback positivo que vocês me mandam, muito feliz mesmo, e é por isso que eu tô aqui todas as segundas e quartas-feiras, por comentários como o de vocês, beleza? Minha esposa já está tomando uma medicação há um tempo, e às vezes parece que ela não faz efeito, mas ela tem tudo, muitas crises. É normal ter crises regularmente. Vamos lá. Eu tenho... Eu não vou usar a palavra... Eu vou usar só para exemplificar, tá? Eu tenho um certo problema com essa questão de... tá tomando um remédio faz algum tempo e não melhora. Gente, vamos lá. Remédio, ele é para servir como a parte de uma estratégia. Ele não é o salvador da pátria. Principalmente quando a gente fala em problemas emocionais. Alguns casos, você vai precisar ter o remédio ali. Ponto. Só que não é a maioria. E quando eu tenho o remédio ali, não quer dizer que eu não deva prestar atenção no resto. É aí que eu preciso do resto. É aí que eu preciso de alimentação melhor. É aí que eu preciso praticar atividade física. É aí que eu preciso ter meus hobbies. Entendeu? Por quê? Se é só medicação, é a mesma coisa. Eu vou usar um exemplo bem extremo. Bem extremo mesmo. Porque aí acho que todo mundo vai entender. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que ela vai pra academia. Ela faz musculação. Ela começa a ficar com um corpo bom. E ela não toma anabolizante. Ela tá com um corpo considerável. E aí ela vai e faz uso de anabolizante e fica mais forte. Aparentemente. Eu tô falando só de visual, tá? Não tô falando de saúde. E eu pego uma outra pessoa que ela não faz atividade física. Mas ela vai tomar anabolizante. Ela vai ficar mais forte? Não vai. Tá? Quer dizer que Fabrício, você tá querendo dizer então que remédio de ansiedade é igual a anabolizante? Não, gente. Por isso que eu falei. É um exemplo extremo. Foi só para exemplificar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a partir do momento que você está fazendo uso de algum medicamento, é necessário, é prudente que as outras medidas sejam tomadas. E justamente essas estratégias de autocuidado que eu estou falando aqui. Alimentação, atividade física, tudo com intuição. Tudo aos poucos. Tudo tendo essa inserção. E outra. Eu tô tomando um tipo de remédio há não sei quantos anos, há não sei quantos meses, e eu continuo com os sintomas. Não melhorei nada. Gente, isso não existe. Se você tá tomando remédio e tá só renovando receita, não. Tem que passar de novo. Qualquer coisa, passa com o mesmo médico, explica, fala, doutor, tô tomando aqui o remédio, não tá melhorando. Vamos rever isso daí. Porque às vezes o médico, eu vejo muito isso, tem profissional, que às vezes é tão corrido,
E eu não tô julgando ninguém não, tá? É tão corrido que aí tem o paciente lá, que ele sabe que toma um remédio, que precisa do remédio, aí ele faz aquela consultinha rápida e tal, renova a receita. Aí o paciente fica tomando remédio, mas ele não tá bem. Gente, tem que falar para o médico, ó, não estou bem, não está funcionando, as crises ainda existem. Por quê? Quando o médico tem essas informações, ou ele troca a classe do remédio, ou ele associa outro remédio, ou ele muda a dose, ok? Novamente, estou falando aqui das exceções de quem toma remédio, porque a maior parte das pessoas não vai precisar, porque a maior parte dos casos está naquele polo que a gente consegue resolver com medidas não medicamentosas. E é justamente estratégia de autocuidado, diminuir os fatores de risco, aumentar os fatores protetores. E tudo isso indo aplicando aos poucos na sua vida, tá certo? Então, ó, quem perguntou aqui da esposa, não é normal, tá? Continuar tomando remédio e ficar com várias crises. Tem que reinvestigar isso, tá certo? Então fica a orientação para que na próxima consulta, numa próxima oportunidade, reveja. Informe o profissional que faz o acompanhamento, porque o intuito é deixar o paciente bem. Então, no mínimo, a gente espera alguma melhoria. Ah, Fabrício, teve uma melhoria, mesmo que pequena. Beleza, então teve uma melhoria. Ah, não melhorou. Então, vamos rever isso. Tá certo? Vamos rever isso. Perdi meu pai e minha mãe na pandemia e o sentimento de não ter os dois. É difícil, mas a gente vai tocando. Foi como eu disse, tá? Aqui quem mandou, Epistopuca. Não consegui ler o nome direito, mas foi a pessoa que mandou aqui agora. Sobre perdas, é o que eu falei, gente. Dor de você perder alguém que você ama, não tem como. Não existe uma forma de fazer esquecer, de fazer parar de doer. Não, isso não tem, tá? Estranho seria se tivesse, né? Mesmo se tivesse uma opção dessas, eu acredito que a maior parte das pessoas não ia querer. Ah, esqueça que você amou alguém, esqueça que você perdeu alguém. Tem até um filme que fala sobre isso. Só que ele fala mais no sentido de relacionamento, né? Que é o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Que o cara ele apagava a memória, ele escolhia apagar a memória, acho que com a namorada, com a esposa dele, alguma coisa assim, porque era um relacionamento traumático e tal. Mas que no fim das contas ele percebe que não era isso, entendeu? Então, gente, se você teve alguma situação, você perdeu um ente querido, que você perdeu algo que você gostava, às vezes é um trabalho, às vezes é algo que ficou no passado, tá certo? Às vezes é um relacionamento, um divórcio, tá? O que que acontece? Não adianta a gente tentar anular essas situações, porque quanto mais a gente tenta anular, mais dói. É aquilo, a gente aprende a conviver, a gente aprende a lidar, a gente busca novas perspectivas acerca daquilo, ok? Então, por exemplo, eu conheço gente, né, que às vezes teve algum trauma, sofreu com algum trauma, alguma coisa, e consegue reposicionar aquilo de forma com que aquilo direcione ela de uma forma positiva na vida. Então tem pessoas que acabam abrindo ONGs, né, organizações não governamentais para auxílio de gente que sofreu abuso, auxílio de gente que tentou atos contra a própria vida, entendeu? Então essas questões, tá ok? De experiências traumáticas, de experiências de perda, tudo isso não vai sumir, tudo isso não vai deixar de doer. A questão é como isso está posicionado na tua vida, como que você carrega no teu coração, é com mágoa, é com culpa, é com rancor? Se for culpa, mágoa, rancor, essas coisas a gente tem que resolver, tá? Essas coisas, não, aí 2 passos para trás para dar 3 para frente, tá certo? Porque sentimentos ruins acerca, isso eu posso e devo reposicionar. Então, normalmente, como é que a gente faz, Fabrício? Poxa, honrando a memória das pessoas, né? Guardando boas histórias, passando ensinamentos para frente, buscando formas de estabelecer o legado daquelas pessoas que se foram, daquela situação que já ficou no passado, entendeu? Na aplicabilidade do hoje, do presente, do futuro. Então, essa estratégia de autocuidado é muito importante. A gente saber utilizar da forma mais sábia possível as coisas, os traumas que acontecem na nossa vida. Eu recomendo uma série que eu terminei de assistir faz pouco tempo. Algumas pessoas acho que até já devem ter assistido, que é o This Is Us, né? Que é uma série que ela fala sobre família, relações familiares, e ela mostra muito isso, essa coisa de perder alguém, né? De você
Às vezes está numa situação que parece que ela não tem saída, mas tem, ok? Eu não vou dar muita informação porque senão acaba tirando a graça, certo? Mas assistam. Vamos lá. Vou passar rapidinho em mais algumas estratégias de autocuidado para você utilizar. Sono e descanso adequado. Isso é primordial. Sono. São basicamente 3 coisas que eu gosto de falar sempre. Qualidade, tá? Horário e regularidade. Então, qualidade. Ah, beleza, eu durmo cedo, acordo cedo, eu tenho ali uma quantidade de horas adequadas, mas esse sono, ele tá sendo revigorante? Eu acordo disposto, você acorda disposta? Entendeu? Porque você precisa entender se dentro desse horário de sono, você tá ficando descansado. Outra coisa do horário. Eu tenho horário regular. Se você tem horário para acordar, horário para levantar, faz um cálculo anterior. Poxa, se eu acordo às 6, joga no mínimo umas 8 a 9 horas. Por que, Fabrício, 8 a 9 horas? Aí só não precisa de 8 horas de sono? Sim, mas a gente tem o tempo de cama. Nem todo tempo de cama é tempo de sono. Porque eu, por exemplo, às vezes eu demoro um pouquinho para dormir. Entendeu? Então, se eu demoro, vamos supor, 20 minutos para dormir, meia hora para dormir, mesmo, eu preciso adicionar isso no meu tempo de cama. Senão eu vou ficar com sono a menos. Regularidade. Como é que é regularidade? Regularidade basicamente é ter rotina, mais ou menos, sem oscilar muito, horários que você deita e horários que você acorda. Eu sei que para algumas pessoas isso acaba ficando desregulado no final de semana. E aí chega na segunda-feira cansado, dorme menos, é meio que um ciclo vicioso. Nesses casos, tenta estabelecer o máximo possível de proximidade com os horários da rotina. Tá? Não tenta sair muito mais do que 1, 2 horas de diferença. Então, se você acorda 7 normalmente, dia de semana, não deixa para acordar mais do que 9 da manhã, entendeu? Então, eu acordo 5 da manhã. Então, não acorda mais do que 7 no final de semana. Porque eu sei que tem gente que gosta de dormir um pouquinho mais, né? Porque senão isso acaba desregulando. Isso acaba desregulando, depois você não consegue entrar nos eixos novamente. Fica sempre aquilo, sono prejudicado, fica cansado, aí tem que tomar excesso de cafeína para poder ficar atento e não é bom. Tá? Não é bom, isso só aumenta os sintomas de ansiedade. Por isso, esse autocuidado em relação ao sono e descanso são muito importantes. Outra, vamos falar sobre gestão do estresse. E aqui eu vou colocar prática de atenção plena. O que é prática de atenção plena? É você conseguir basicamente estar no momento presente. É você conseguir focar nas coisas. Mesmo que você, por algum momento, se desconcentre. Então, aqui, vamos lá. Eu, Fabrício, quero aqui praticar uma atenção plena. Uma parede branca na minha frente. Eu vou olhar para a parede e vou tentar pensar na minha respiração, focar na minha respiração. Por que eu faço isso? Porque eu tô me treinando a estar aqui, no momento presente, no agora, e não perdido aqui dentro. Ah, mas aí eu tentei e ficou passando um monte de pensamento, um monte de coisa ruim na cabeça. Vai acontecer, é normal, tá certo? Lembra que eu falei da musculatura, de você treinar, de você se habituar às coisas? É prática, tá? É prática. Então você faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso dia após dia e você vai ficando bom. E aí você percebe que você fica mais calmo, mais calma, mais tranquilo, entendeu? E de repente você passa a conseguir ter mais foco. Mais foco, você consegue ler um livro. Hoje é muito difícil alguém que senta para ler um livro de papel. Por quê? É muito estímulo. Você abre o Instagram, você abre o YouTube, você abre a rede social que não pode falar o nome. E é muito vídeo, né? Muita coisinha piscando, é muito coisa curtinha. E eu até uso isso para atrair muitos de vocês, porque muita gente chegou aqui no perfil com algum vídeo que eu publiquei no Reels, que é um vídeo curtinho. Às vezes eu dou uma dica bem curtinha. Só que você que está aqui me acompanhando ao vivo, parabéns, você já está num nível acima. Porque, perceba, às vezes, num vídeo curto, eu consigo pegar ali 10 mil visualizações, 1000 visualizações. Numa live, a gente tende a ter, aqui ó, se eu for juntar agora, tem umas 20 pessoas entre YouTube, Instagram e Facebook. Se eu for somar as 3. Por quê? Você precisa ter foco. Não é fácil você parar aqui, conscientemente, prestar atenção, saber que tem um outro médico ali, que às vezes vai usar um termo técnico, vai falar sobre sintoma de ansiedade, estratégia de autocuidado, como diminuir os sintomas. Você precisa se concentrar no que eu falo. Você precisa se concentrar em como eu estou agindo aqui. E isso exige o quê? Exige foco. Então você já está um patamar acima. Então, parabéns. Você está conseguindo acompanhar, você está conseguindo entender, principalmente. Porque isso denota que você já está um passo à frente. Você consegue ter uma maior facilidade para aplicar essas estratégias que eu estou falando. Ok? E eu falo isso real.
É de verdade isso, porque a maior parte entra, sai, ou fica só nos vídeos curtos. E o verdadeiro ouro, gente, eu vou contar um segredo para vocês. O verdadeiro ouro do conteúdo para você poder diminuir os sintomas tá nessas lives, tá nessa conversa mais longa que a gente tem. Porque é aqui que eu consigo me aprofundar. É aqui que eu saio só daquela coisa mais ampla, da superfície, e a gente mergulha um pouco mais nas profundezas. Ok? E isso é muito importante. Vamos lá. Aqui eu vou falar também sobre estabelecer limites e priorizar o tempo. Muita gente fica ansiosa porque não sabe estabelecer os limites do próprio tempo. E eu sempre gosto de citar os dois extremos. Tem gente que tem tempo demais, tem gente que tem tempo de menos. E os dois são um problema. Por quê? Aquele que tem tempo de menos, ele vai ficar ansioso, vai ficar ansiosa, porque não consegue nunca fazer as atividades que quer fazer, porque falta tempo. Então eu planejo, às vezes, eu era desses, tá? Planejava um monte de coisa pro meu dia, chegava no final do dia, eu fazia bastante coisa, mas sempre faltava uma coisinha, não sobrava um tempo para respirar, para descansar, e eu ficava com aquele sentimento de frustração. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Em contraparte, tem a pessoa que ela tem tempo demais. E aí ela se sente, às vezes, culpada, frustrada, porque ela olha para aquele monte de tempo. Isso acontece muitas vezes, às vezes com quem se aposenta, às vezes com quem trabalha em casa, entendeu? Às vezes com quem, às vezes, estava cuidando dos filhos, aí o filho vai para a escola, aí tem que fazer uma atividade, aí já resolve as atividades, aí sobra mais tempo. Tudo isso não pode acontecer porque quando você tem tempo demais, nossa mente, principalmente a mente de quem é ansioso, ela tende a ir para lugares não tão bons. Então você tem que puxar ela aqui para agora e buscar preencher esse tempo com coisas que eles sejam produtivas. E ó, eu já disse várias estratégias de autocuidado aqui para você, que você possa inserir no seu tempo. Para quem, como eu, às vezes não tem tempo, o tempo falta, né? Estratégias para poder utilizar da melhor forma possível, evitar a procrastinação, evitar que esse tempo se escoe pelas mãos. E óbvio, abandonar coisas, porque tem gente que abraça muito compromisso. Ah, porque eu trabalho num lugar, eu quero trabalhar no outro, aí eu digo sim para todo mundo. Gente, tá tudo bem você falar não. Às vezes alguém chamou você para ir em algum lugar, você não tá com tempo, ou você não tá com energia, e não é tão importante. Fala não, obrigado. Às vezes alguém te pediu algum favor e você não pode fazer esse favor, ou se você fazer vai ser muito dispendioso para você. Poxa, desculpa, mas agora eu não posso. A gente tem que aprender a falar não. A gente tem que aprender a negar algumas coisas. Tá certo? Porque tem gente que fala sim para tudo, que se abdica demais, que quer ajudar a tudo e a todos, e acaba não ajudando a si próprio. Acaba não ajudando a si própria. E isso gera o quê? Gera ansiedade. Exatamente, gera ansiedade. Beleza? Então, vamos lá, gente. Chegamos aqui quase no final, ainda não acabou. Eu vou recapitular, tá certo? As estratégias de autocuidado para lidar com a ansiedade que eu falei aqui. Falei sobre alimentação saudável, a gente entrou sobre vitaminas, minerais, nutrientes. Falamos sobre atividades físicas, tipo de atividade, como você insere uma atividade na sua rotina. Falamos sobre as questões da respiração, sobre a questão do relaxamento. Falei sobre sono e descanso adequado, sobre gestão do estresse, sobre as práticas de atenção plena, sobre estabelecer limites e priorizar o tempo. É bastante coisa, não precisa ficar ansioso ou ansiosa, faz só isso, ó. De tudo isso que eu falei, escolhe uma única coisa, uma só. Fala, ó, Fabrício, eu vou escolher prestar mais atenção na minha alimentação, ignora o resto. Eu vou escolher prestar atenção mais em como eu estou usando o meu tempo, ignora o resto. Por quê? Se você quiser aplicar estratégia demais, coisa demais, você não vai aplicar nada direito e você vai ficar mais ansioso, vai ficar com mais ansiedade. Não vai resolver. Então, é melhor você escolher uma coisa e inserir ela bem na tua vida para que isso te traga um resultado. E quando você tiver com aquilo caminhando bem, quando aquilo se tornar um hábito, aí você insere outra, do que você querer inserir um monte de uma vez e não ter resultado nenhum. Tá? Isso não funciona. Acredite, eu mesmo já tentei isso no passado, não adianta, tá? Porque o nosso foco, ele é restrito, a nossa energia ela é restrita, a gente precisa ter poucas e boas coisas às quais a gente direciona os nossos esforços, certo? Eu espero que esse episódio tenha sido proveitoso para vocês, porque para mim foi. Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar nos comentários das postagens, pode me mandar mensagem no inbox.
Sempre quando eu tenho um tempo, eu abro, eu leio, eu busco responder a todo mundo, ok? Às vezes eu acabo demorando um pouquinho porque é bastante mensagem e isso é muito bom, porque é sinal de que tá chegando em mais gente, tá certo? Então, é isso, tá? Segunda que vem e quarta que vem vai ter live de novo. Conto com a presença do pessoal que participou ao vivo. Para quem está escutando a gravação, participe ao vivo porque aí você pode comentar, você pode mandar tua pergunta e eu respondo aqui no ao vivo, tá certo? Mas é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.